a gente vai ter uma atividade, tá? Então, eu já vou mandar para a Giovana replicar para todo mundo. A atividade, ela vai ser feita durante o período da aula. Então, eu tá com uma semana já para me dizendo para vocês não terem desculpa, tá? E aí eu peço que vocês, durante essa semana, vocês juntem tudo de material reciclado que vocês têm em casa. Quem quiser comprar, ok, mas com as coisas fechadas não vai conseguir comprar nada. Então, caixa de papelão, lata de leite, clips, usar a criatividade de vocês, tá? E aí a gente vai ter uma aula, nas aulas que vem uma atividade prática, tá? Uma construção, tá? Grey's Anatomy. Então, vocês vão pegar tudo que vocês têm. Quem come hambúrguer, quem compra latinha de refri, essas coisas que a gente tem em casa, tá? A gente está produzindo muito lixo. Então, vocês vão ter que construir com o material que vocês têm em casa reciclado. Claro que vocês podem usar outras coisas que tiverem. Quem tiver lápis de colorir, quem tiver papel. Então, fiquem à vontade. Então, depois eu vou replicar para a Giovana esse aviso. Semana que vem a gente vai ter uma atividade que vai valer uma parte bem grande da nota de vocês, tá? Na unidade 2, o segundo bimestre de vocês, a formativa vale 1.500, então vai valer uma grande parte, tá? Então eu preciso que vocês estejam empenhados em juntar o lixo e tal, para a gente poder fazer essa atividade, tá? Então essa atividade, semana que vem, ela vai ser feita no momento da aula. Eu vou no começo apresentar para vocês o que eu quero, e aí vocês vão saber o que eu quero, e eu vou dar a manhã toda para vocês fazerem, tá? Mas não se preocupe que não é nada para vocês fazerem um trabalho escrito, nada. É uma coisa prática para vocês construírem. Então, já se preparem quanto a isso, tá? E aí, hoje, como eu falei, a gente vai ter a segunda aula sobre músculo, para falar mais um pouquinho sobre isso. Eu estava falando para quem foi entrando depois que esse mês é decisivo para a gente, né? Se o povo respeitar as coisas direitinho, a gente tem grande chance já de voltar no final do mês para o começo do outro mês. Só que a gente praticamente já está quase, já andou bastante com conteúdo teórico. Quando a gente voltar, eu tenho a obrigação de dar para vocês a parte prática. Então, a gente vai para o laboratório de morfo para ver tegumento, para ver esqueleto. Na verdade, tegumento nem tem, né? A gente vai ver alguma forma de criar. A gente vai para lá para ver esqueleto, para ver articulação, para ver músculo, para vocês conhecerem, pegarem, identificarem, fazer mais a parte prática. Então, eu peço para vocês que vocês deem uma valorizada, deem uma lida nos conteúdos, escutem a aula várias vezes, podem fazer acesso por outras mídias que vocês tenham acesso, YouTube, eu sei que nem todo mundo tem livro, né? Mas a internet, assim como ela tem coisa ruim, ela também tem coisa boa, só saber onde procurar. Então, é dica para vocês, tá? A gente praticamente está quase encerrando o esquelético para já entrar em reprodutor. Então, a gente já deu um salto bem grande. Qual é a diferença se a gente tivesse na aula, na prática? Toda vez que eu dou um conteúdo teórico, eu termino ele com laboratório. Então, essa seria a diferença se a gente estivesse num semestre normal, né? Como a gente está num semestre meio que alterado, a gente vai deixar as práticas todas para o final. Mas eu garanto para vocês, vocês podem perguntar para quem já foi meus alunos, que na aula prática a gente revisa muito conteúdo. Eu faço esquema no quadro para vocês identificarem, eu quero saber forma e função, eu vou em todas as bancadas para vocês me dizerem as coisas, identificarem, tá? Então é meio que um exercício prático mesmo. Então se preparem para isso. Para isso, vocês vão precisar ter a parte teórica, como eu conversei com vocês, né? Então, vou partilhar aqui com vocês os slides. Oi, meu amor, pode perguntar. Pode perguntar. Aquele roteirinho, aquele roteiro que sempre eu imprimo da aula. Eu não achei de hoje. Eu acho que eu esqueci de mandar. Tu quer que eu mande agora ou eu mando depois? Tu vai colocando aí? Pode mandar depois. Posso mandar depois? Tu vai fazendo aí as observações e aí depois... Essa aula é curta, como eu falei para vocês, tá? E aí, no final da aula, a gente tem uma atividade que vocês amam, tá? Tá certo. Vocês estão ferrados comigo. Certo? Então, bora lá, ainda hoje. Bota logo no grupo aí. A carinha só é de anjo, mas o resto... Só a carinha de anjo. Menina, tu não tem vergonha? A gente tem quarentena, tá falando isso de mim. Tá, mas o que? Tu quer acabar? Tu quer acabar com a Luana? Que eu fiquei, com os outros professores, eu fiquei preocupado só com a Luana. Aí tá. Eric, mas eu quero te dizer que é assim mesmo. E aí, qual foi a tua percepção dos outros? Não, tudo de boa, todo mundo botou medo. Aí a hora da prova, quando foi a Lana, meu Deus, a Lana botou um caso clínico. Gente, mas é assim, não adiantava eu fazer uma prova fácil
por exemplo, na unidade, na oficial 2, Eric, a prova vai ser presencial. Se eu botasse uma prova muito fácil, quando chegasse, a oficial 2, desculpa a palavra, vocês iam se ferrar. O que vocês preferem? Que eu treine vocês para a realidade ou que eu ferrasse vocês na segunda? Entendeu? Tu já está preparado para quando vier a oficial 2, o caso clínico para te resolver, tu já sabe como é que é. É isso que eu estou dizendo. Entendido? Então, 2 vai ser. Tem previsão de quanto vai ser? Tem previsão? Menina, tem a pergunta, a gente recebeu até uma notícia boa, né? Que a Croton, que é o dono do Pitágoras, né, já está com o plano de volta. Eles já elaboraram um plano de volta. O plano de volta, a priori, era dia 18, depois que acabasse o lockdown, né? Mas vocês viram que o governador já botou, pelo menos eu li, até dia 30. Vocês leram isso? E aí eu não sei como é que vai ser, essa é a verdade. Eu, Alana, estou trabalhando para voltar em junho. É o que eu estou percebendo, saca? É por isso que eu estou dizendo que a gente vai dar uma agilizada na teoria, para quando a gente voltar, encabeçar na prática, para vocês ficarem focados em reconhecer osso, em reconhecer músculo, articulação, e por aí vai. Para vocês estarem preparados para a prova. Porque quando a gente for para o laboratório, a gente faz junto uma mega revisão. E aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês e por aí vai. Tá? É por isso que eu peço para vocês, mais uma vez, leiam, procurem, peguem o material que eu mando, tirem as dúvidas de vocês, tá? Mas mais perto a gente já tá. Pode falar. A senhora acha mesmo que vai voltar agora? Não, eu tô achando que volta em junho, é isso que eu acabei de falar, minha opinião. Entendeu? É minha humilde opinião. Tu acha que não? Eu acho que sim, a gente teve umas notícias boas esses tempos. O São Domingos, por exemplo, registrou um boletim aí, que nas últimas 24 horas foi a menor entrada de pacientes com Covid, né? Foi a maior saída de pacientes já com a resolução do problema, né? Então eu tô com esperança, assim, a gente tem que ficar com esperança, cara, senão a gente não vive. Eu sou uma pessoa super esperançosa, então eu vivo hoje pensando que amanhã eu vou acordar e vai voltar. Hoje eu até me empolguei, vesti uma roupa de sair, só faltou passar uma maquiagem, mas na próxima eu passo. Para ver se a gente se empolga. Oi, meu amor. Da aula? Se eu vou gravar a aula? A senhora enviou a gravação da aula passada? Enviei a aula passada, vocês não receberam, não? Alguém recebeu, gente? Eu botei o link. Alguém olhou, porque uma pessoa me pediu no mesmo dia, e no mesmo dia eu baixei. Tá? Mas não se preocupe, se eu não tiver enviado, eu vou olhar depois quando terminar aqui, mas eu tenho certeza que eu enviei. Mas pode ter dado um erro. E aí eu envio novamente, tá? No AVA, não se preocupe. Foi, eu boto o link no AVA daquele jeito e vai pro YouTube, o link do YouTube. Nossa, tá? Não achei. Ah, verifica se eu não botei, porque a de hoje eu sei que eu não botei ainda o Word. Mas eu vou botar, tá? E lembrem, a aula está sendo gravada, eu já comecei aqui a gravação. Tá? Então, hoje a gente vai falar continuar falando de músculo, só que hoje a gente vai falar praticamente do músculo esquelético, tá? A gente vai falar sobre os músculos esqueléticos, a classificação desses músculos, em relação ao formato, em relação à posição, ao comprimento, à função, aos ossos que eles estão inseridos, em relação à ação dele, e nós vamos falar um pouquinho dos tipos de contração muscular. Então, hoje a nossa aula é voltada para músculo esquelético, que é um dos músculos, na verdade, que a gente tem mais informação e é um dos músculos mais complexos e por aí vai. Então, os objetivos da nossa aula de hoje. A gente vai citar as funções dos músculos esqueléticos, analisar a classificação muscular, conhecer os tipos de contrações e a atividade que eu falei para vocês hoje é de desenho. Então, assim como vocês desenharam os ossos, vocês vão desenhar os músculos, tá? Só que são menos desenhos hoje. Quero deixar claro para vocês. Hoje é só 2 desenhos. Então, vocês conseguem se sair de boa. Mas antes da gente começar, vamos dar uma revisada. O que é músculo? Quem lembra? Que tipo de tecido é o músculo? Conjuntivo. Excelente. Tecido conjuntivo, denso e elástico, formado por matriz celular, por células. Funções do sistema muscular. Movimentos corporais. Funções. Porte de Movimentos. Proteção dos órgãos vitais. Beleza. Proteção dos ossos.
Proteção dos ossos, o que mais? Regula a temperatura? Regula, porque ele produz energia. Então, ele protege, ele estabiliza um pouco as posições, ele nos permite movimentar, ele armazena substâncias, tá? Como cálcio. Ele é responsável também pela regulação da nossa temperatura e por aí vai. Essas são as funções dos músculos. Quais são os 3 tipos de músculo que a gente falou na aula passada? Quem lembra os 3 tipos? Esquelético, Cardíaco Deixa eu aumentar aqui. e o muscular. Esquelético, entendeu? O que mais? É o liso estriado, músculo estriado esquelético e Cardíaco. e Falta liso. um. Músculo liso. Isso, excelente. Então, a gente tem, como é que eu posso dizer para vocês? 3 tipos de musculares. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e músculo liso. O músculo estriado esquelético é o músculo que se fixa aos ossos, função principal, locomoção, estabilização do corpo, formato do corpo, tá? Ele se fixa aos esqueletos por meio dos líquidos tendões, ou aponeurose, né? Ele é um músculo de caráter voluntário, ele é um músculo que, quando a gente vê ele ao microscópio, ele tem estrias. Isso é o tecido muscular esquelético. Aí eu tenho o tecido muscular liso, que é um tecido que, visto ao microscópio, não tem estrias. É um músculo que forma os nossos órgãos internos, tá? É um músculo que forma o músculo eretor do pelo, forma estômago, diafragma, intestino delgado, uretra, bexiga e por aí vai. Isso é o músculo liso. Ele tem característica involuntária, ele faz movimentos de peristálticos. E aí eu tenho o músculo estriado cardíaco, que é um músculo de caráter involuntário também. Ele forma pré-parede do coração, miocárdio, forma parede de grandes vasos, como veia cava superior, como a aorta, tá? Ele tem caráter involuntário, como eu já falei para vocês, e ele, visto ao microscópio, ele tem umas estrias na sua constituição. Então, foi só uma revisão para a gente entrar na aula de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação muscular. Os músculos estriados esqueléticos, eles têm a sua arquitetura, a sua forma e os nomes variados, tá? E isso vai variar de acordo com o osso em que ele é fixado, de acordo com a função dele, de acordo com a posição e por aí vai. Então, os músculos do nosso corpo, os músculos estriados esqueléticos, eles têm 2 partes. Ele tem, na verdade, as extremidades, que a gente chama de tendão, que você já sabe, o aponeurose, e ele tem a parte carnosa do meio, que é a parte avermelhada, que é a parte que se contrai, que a gente chama de ventre. Então, a gente tem as extremidades musculares, que são os tendões ou aponeurose, que fixam esses músculos ao osso, e nós temos a parte do meio, aquela parte gordinha, aquela parte avermelhada que a gente come, quando a gente está comendo uma carne, né? É o que a gente chama de ventre muscular. É a parte que vai se contrair, se distender para produzir o movimento. Já falei para vocês que na aula passada que esses músculos estriados esqueléticos, eles se fixam ao osso por meio de aponeurose ou tendões. O que é uma aponeurose? É como se fossem lâminas planas que fazem com que esse osso, esse músculo, se grude ao esse osso, possibilitando ele se esticar e contrair, desenvolvendo o movimento necessário. Então, tendões ou aponeurose são pontos de fixação muscular. Ou fixação ao osso ou fixação à fáscia. Às vezes, os tendões se fixam à fáscia. Lembram que a fáscia é aquela pelezinha que envolve o osso que eu falei para vocês. E aí, deixa eu botar essa observação para vocês. Aponeurose. Se fixam por meio de aponeurose, que são... E aí, os músculos estriados esqueléticos, eles recebem o seu nome de acordo com algumas características, tá? Alguns músculos recebem o nome de acordo com os ossos que são fixados. Um exemplo para vocês, eu vou dar um exemplo de cada, tá?
o músculo esternocleidomastoide, que é o músculo que fica aqui na região do nosso ombro. Ele é um músculo que recebe esse nome porque está relacionado aos 3 ossos em que ele se fixa. Então, olha, esternocleidomastoide. O primeiro osso que ele se fixa é o externo. O segundo osso que ele se fixa é a clavícula. E o terceiro que ele se fixa é o temporal, através do processo mastoide. Vocês querem que eu escreva aqui os exemplos para vocês? Para vocês poderem... Sim ou não? Ou vocês conseguem? Sim. É bom? É. Tá, então eu vou botar... Ó. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Então, bora lá. Aqui eu vou escrever para vocês exemplo. Esternocleidomastoide. Aí, quem que ele se junta para formar? Eu vou voltar isso aqui para cá. Quem são os ossos que formam ele? Clavícula, mais externo. Não, deixa eu começar pelo nome que está mais fácil. Externo, mais clavícula, mais processo mastoide do temporal. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Existem outros, tá? Ó, esse é o primeiro que a gente vai falar. Então, quando os ossos... Vou colocar aqui. Vocês copiaram a parte de cima já? Vou colocar aqui. Quando os ossos, a primeira denominação dos ossos está relacionado a um osso em que ele se gruda. Aí dei para vocês um exemplo. Esternocleidomastoide. Ele está relacionado a 3 ossos que ele se fixa. O externo, a clavícula e o processo mastoide do temporal. Eu não quero que vocês decorem isso aqui, não. Isso aqui é só exemplo. Só quero que vocês saibam mais ou menos como é que se dá os nomes dos músculos, tá? O segundo, um outro exemplo em relação à função muscular. Quando eu tenho o nome de um músculo determinado de acordo com a sua função muscular, eu tenho, por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo, tá? Qual é a função, como o próprio nome já está dizendo, abdutor do dedo mínimo. Qual é a função dele? Abduzir esse dedo, tá? Levar esse dedo para longe. Então, essa é a função. Por exemplo, nós temos músculos extensores, bíceps, tríceps, tá? Vocês vão ver que tríceps e bíceps é de acordo com o número de inserções, tá? É por isso que eu tenho bíceps, eu tenho 2 inserções, tríceps, eu tenho 3 inserções. Um outro exemplo, de gástrico, eu tenho 2 ventres, tá? Então, é bom vocês só terem essa curiosidade. Vamos embora para o terceiro exemplo. O nome muscular de acordo com o seu comprimento, tá? Eu tenho músculos curtos, músculos laterais, eu tenho músculos anteriores. Gente, não é isso, é curto e longo. Então, quando eu denomino um músculo por curto, por longo, eu quero dizer que esse músculo... Oi? Alguém falou alguma coisa ou não? Não. Quando eu quero dizer, por exemplo, se o músculo é curto, o músculo longo, é outro tipo de nome que o músculo pode receber. Então, ele pode receber seu nome de acordo com o seu tamanho. Por exemplo, o músculo da coxa que nós temos, músculo abdutor longo, tá? Só que aí ele tem um nome misturado, vocês concordam? Aqui eu tenho tanto a função do músculo, quanto eu tenho o seu comprimento, tá? Então, exercício para vocês. Vocês podem depois pegar o nome dos músculos e ir identificando se vocês acham que o nome dele é pelo comprimento, é pelo osso que é fixado, tá? Então, quando um músculo, ele tem o seu nome baseado no comprimento, ele vai ter no seu nome um exemplo curto e longo. Então, o músculo da coxa, que tem o nome de abdutor longo, o seu nome tem 2 classificações. A classificação baseada na função,
que é a abdução, e a sua classificação baseada no comprimento das fibras. Então, ele é um músculo que tem classificação baseada em função e comprimento. Abdutor longo da coxa, tá? Quando um músculo está baseado no formato muscular, ele vai ter uma... Eu vou falar logo da posição, porque o formato tem mais... Quando o músculo está baseado na posição muscular, ele vai ter esses termos no seu nome. Por exemplo, medial, lateral, anterior, posterior. Então, quando eu tiver no nome do músculo esses termos, significa que sua classificação, o seu nome, está baseado na posição que esse músculo está inserido. Por exemplo, na própria coxa, eu tenho um outro músculo que recebe um nome baseado na posição. Por exemplo, o músculo vastolateral. É um músculo lá, eu vou botar aqui coxa para vocês saberem o que é. E aqui também vocês botam coxa, para saber que esse daqui é da coxa. Vocês não ficarem com dúvida da localização. Esse esternocleidomastoideo aqui, vou fazer uma loucura aqui, do ombro, tá? Esse abdutor do dedo mínimo, o nome já está dizendo, no dedo, tá? Só para vocês depois procurarem e não ficar. E por último, a gente tem a classificação muscular baseada no formato da fibra muscular, baseado no formato do músculo. De acordo com essa classificação, nós temos vários formatos musculares. Está no próximo slide. Eu estou só adiantando já para vocês poderem ir copiando. Nós temos músculos em formas de... Nós temos músculos planos, nós temos músculos peniformes, nós temos músculos quadrados, nós temos músculos circulares e nós temos músculos múltiplos, tá? Mas antes de eu falar sobre isso de um por um, a gente vai voltar nisso aqui para ficar na cabeça de vocês. O que a gente conversou nesse primeiro slide? Que a arquitetura, o formato dos músculos vai variar de acordo com a sua localização. Os músculos se fixam, os músculos dos estriados esqueléticos se fixam ao osso por meio das aponeuroses ou dos tendões. O músculo estriado esquelético, ele tem duas partes. Ele tem a parte de tendão aponeurose e tem a parte do ventre. O tendão aponeurose são as partes extremas, são as extremidades dos ossos, dos músculos, desculpa. São as partes que se fixam ao osso. E a parte muscular, aquela parte carnosa, avermelhada do meio, é o que a gente chama de ventre. É a parte que, quando a gente está se alimentando, a gente come numa carne. E aí, falei para vocês que esses músculos estriados esqueléticos, eles têm uma classificação. Eles são classificados e denominados, primeiro, de acordo com os ossos em que são fixados. Um exemplo que eu dei para vocês foi o esternocleidomastoideo. É um músculo... Se vocês quiserem abrir no Google para ir procurando onde está esse músculo também, é interessante para vocês irem memorizando o que eu vou falar para vocês. O esternocleidomastoideo é um músculo localizado na região aqui de ombro, e esse nome que ele recebe está relacionado aos 3 ossos em que ele se fixa. O primeiro osso que ele se fixa, o externo, que é aquela parte que fica adiante aqui do nosso coração. O segundo osso que ele se fixa é a clavícula, é a saboneteira, é aquele osso em forma de S que fica aqui adiante na região de nosso ombro anterior. E aí, o terceiro osso que ele se fixa é o temporal, especificadamente no processo mastoideo do temporal. Então, o osso esternocleidomastoideo é um osso em que seu nome é baseado nos ossos em que eles são fixados. O segundo, nomenclatura muscular, está relacionado à função desempenhada, ou seja, o músculo recebe um nome baseado na função que ele tem. E aí eu dei um exemplo para vocês, o músculo abdutor do dedo mínimo. Ele tem a função de fazer abdução desse dedo, ou seja, colocar esse dedo para fora. E ele está localizado na região de dedo, tá? Um terceiro nome muscular está baseado no comprimento das fibras musculares, no tamanho que essas fibras musculares têm.
tá? E dessa forma eles podem ser localizados em músculos longos e músculos curtos. E aí dei o exemplo para vocês de um músculo que fica na coxa, tá? Que é o músculo abdutor longo. Só que esse músculo, para piorar a situação, ele tem duas classificações. Uma baseada na função, que é a abdução, e uma baseada no comprimento das fibras musculares. Por isso o nome dele, abdutor longo. A quarta classificação está baseada na posição do músculo. Significa dizer se o músculo está mais para dentro do corpo, se o músculo está mais para fora, se o músculo está para frente ou se o músculo está para trás. Toda vez que vocês escutarem o termo medial, significa que está mais para dentro do corpo, está mais próximo da linha média. Toda vez que vocês escutarem o termo lateral, significa dizer que está mais longe da linha média, está mais para fora do nosso corpo. Toda vez que vocês escutarem anterior é a parte da frente, e toda vez que vocês escutarem posterior é a parte de trás. E aí eu dei um exemplo para vocês, o músculo vastolateral, que também está na coxa, tá? Ele está relacionado à posição muscular, vastolateral. Tudo tranquilo? Conseguiram pegar mais ou menos o que significa cada coisa? Pode falar. Esse músculo que tem um nome comprido aqui, esternoicleido, obrigada. Ele fica na parte da frente do pescoço ou na lateral? É esse mesmo, na parte da frente do pescoço. É na parte da frente do pescoço. Eu falei aqui na região de ombro para vocês poderem entender a localização dos ossos. Vocês não estudam ele com Ciro. Ele fica na região adiante do pescoço. Tá? E ele tem função de estabilização de língua. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Oi? Mas ele fica um pouco inclinado para a lateral, né? Isso mesmo. Ele fica um pouco inclinado. É porque se vocês pegarem o... Não tem problema não. Se vocês pegarem um desenho de um esqueleto, vocês vão ver que o pescoço é um monte de músculo, tá? Então, um outro exemplo de osso que tenha, de músculo que tenha um nome no osso em que é fixado. Vocês estão com a figura aberta aí? Bora exercitar. Abram aí no Google de vocês. Abram no Google, eu vou abrir aqui também para a gente fazer junto. E peguem uma figura de músculos do corpo humano. Bora exercitar, ver se vocês entenderam o que eu estou dizendo. E aí eu quero que vocês agora me deem exemplo de músculos que têm o nome baseado no osso em que ele se insere. Vamos lá. Exercitando aqui juntos. Vocês olharam aí na cabeça que eu tenho músculo zigomático maior na região da cabeça. Eu tenho músculo, eu vou dar o nome dos músculos e vocês vão me dizer o que vocês acham que no nome dele é baseado. Acho que é mais fácil. O músculo zigomático maior. O nome dele está baseado em quê? Músculo zigomático maior. No osso. Ao osso zigomático. Ao osso que ele é fixado. Podem colocar aí outro exemplo. O músculo zigomático maior, ele está relacionado ao osso em que ele é fixado. Bora ver outro músculo. O músculo reto do abdômen. Músculo reto do abdômen. Vamos lá nos que eu digo no barriga tanquinho. Peguem a imagem de vocês vão ver o músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen, ele está relacionado ao quê? Formato, eu ainda não falei, mas vocês falaram. Excelente, já gostei. Então, já pode adiantar aí, músculo reto do abdômen. Estão arrasando. Deixa eu ver outro exemplo de músculo aqui. O músculo na região da coxa. Eu tenho o músculo vasto medial. O seu nome está baseado em quê? Posição muscular. Valeu, arrasou. Quando eu falo o músculo tibial anterior, lá na região de tíbia, lá na... Posição também? Posição. Quando eu falo músculo extensor, presta atenção, músculo extensor longo dos dedos. Comprimento. Comprimento e função.
Excelente. Comprimento e função. Então, presta atenção. Tem nome que está baseado ao comprimento e função. Podem colocar isso aí. Músculo extensor longo dos dedos. Tá? Deixa eu ver outro para bagunçar a cabeça de vocês. Músculo orbicular do olho. Músculo orbicular da boca. E aí? Ainda não falei, mas vocês já podem adiantar. Formato circular. Excelente. Alguém aí está olhando e quer perguntar alguma coisa? Então, isso aqui é só para vocês terem noção, mais ou menos, tá? Tem muitos músculos que a gente já ouviu falar. O músculo deltoide, que é o músculo da vacina, que a gente tem aqui na região de braço. O bíceps, o tríceps, todo mundo já ouviu falar, né? Aí a gente tem os músculos da face, que é a nossa área de atuação que a gente conhece bem, tá? Aí tem músculo femoral, músculo reto. Gente, é engraçado que alguns músculos a gente consegue saber onde ele está só pelo nome. Ou então, pelo menos, a função. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, sem vocês nem olharem a figura, onde é que está o músculo pequitinho, pelo nome? Na região de períneo. Se eu perguntar para vocês, onde que está o músculo fibular longo? Na região de fíbula. Se eu perguntar para vocês, onde é que está o músculo reto do abdômen? No abdômen, e por aí vai. Então, muitos músculos a gente consegue identificar. Ficou claro para vocês esses nomes? Ou não? Alguém ainda tem dúvida em alguma coisa? É de vocês, hein? Professora, se falar que a gente tá aprendendo tudo, assim, de uma vez, a gente tá mentindo, mas tá indo. Não, eu repito, não tem problema nenhum. Quando vocês olham o desenho muscular, porque músculo é difícil mesmo. Quando a gente olha o desenho de um músculo, por exemplo, esse que vocês abriram na internet, vocês vão ver que tem a parte vermelha e a parte branca. A parte vermelha é a parte carnosa, são os ventres musculares. É a parte que se contrai e que executa o movimento. E essa parte branca que vocês olham no desenho são os tendões ou as aponeuroses. É a parte em que o músculo se fixa ou a face de outro músculo ou o esqueleto, tá? Então, é por isso que eu tenho no desenho de músculos as partes brancas e as partes vermelhas. E aí eu falei para vocês que os nomes dos músculos, eles são baseados em algumas classificações. A primeira, de acordo com o osso em que ele é fixado. Quando eu falo em músculo fibular longo, eu falo que esse músculo está fixado na fíbula. Mas eu também digo que esse músculo, o comprimento muscular dele, eu digo que ele é longo. Músculo fibular longo. Quando eu falo, por exemplo, do músculo que está na coxa, músculo abdutor longo, significa dizer que esse músculo ele tem função de abdução e significa dizer que esse músculo tem um comprimento de fibras musculares longas. Quando eu falo no músculo reto do abdômen, eu estou falando que esse músculo está localizado no abdômen e eu estou dizendo que esse músculo, as fibras, o formato das fibras musculares, a organização das fibras é da forma reta, em forma paralela. Quando eu falo no músculo orbicular da boca, eu estou dizendo que esse músculo tem um formato circular, ele tem a função de abrir e fechar a boca. Quando eu falo no músculo zigomático maior, eu falo que esse músculo está fixado, está inserido, está grudado no osso zigomático. Quando eu falo no músculo vastolateral da coxa, eu estou dizendo que a posição desse músculo é mais para fora do corpo, é mais longe da linha média do corpo. E por aí vai. Então, isso aqui é só um exercício para quando vocês pegarem o nome dos músculos, vocês não ficarem, meu Deus, por que o nome desse músculo é músculo reto femoral, músculo fibular longo, músculo extensor? É porque vocês vão saber. Então, um exercício, dica para vocês podem pegar depois alguns nomes e tentar decodificar o que é que está dizendo esse nome. Se está falando de função, se está falando do osso que está fixado, se está falando do comprimento muscular, da posição e por aí vai. Tá? Isso aqui é só questão mesmo de exercício. É claro que eu não vou pedir para vocês decorarem o nome de todos os músculos, mas eu posso botar assim, o músculo esternocleidomastoideo é um nome baseado na posição muscular? Não, é um nome baseado nos ossos em que eles estão fixados. Se eu falar, por exemplo, o músculo reto do abdômen é um músculo em que seu nome está baseado na função desempenhada? Não, está baseado no formato
formato das fibras musculares, tá? Então, dica para vocês, peguem os nomes e vão tentando identificar se entra em alguma dessas classificações. Entendido? Isso aqui vocês têm que ficar repetindo várias vezes para poder entrar na cabeça. Professor, e esse formato muscular? Vamos falar, é o próximo slide, tá? Não se preocupe, a gente vai falar agora do formato. Vou passar esse e vamos falar agora só do formato. O formato muscular. Quando a gente fala do formato muscular, nós estamos falando de como esse músculo se organiza, de como esse músculo se apresenta, a orientação das suas fibras, tá? Então, de acordo com o formato muscular, a organização das fibras vão ter alguns exemplos. O primeiro músculo que tem a característica plano, são músculos em que as suas fibras estão dispostas de forma paralela. São fibras que estão organizadas uma lado a lado da outra, tá? Isso é um músculo plano, fibras paralelas. Um exemplo de músculo plano em que eu tenho as fibras paralelas foi o que eu acabei de falar para vocês, o músculo reto do abdômen, tá? Ele é um músculo em que eu tenho a organização das fibras de forma paralela, tá? E aí, aqui na figura do lado, essa figura aqui é bem legal, porque dá para ver. Um exemplo de músculo paralelo. Letra C. Eles deram um exemplo aqui, ó. Onde está a letra C, tá? Onde está localizado o músculo, para vocês poderem saber do que a gente está falando. Que, na verdade, o nome desse músculo é o músculo sartório, esse da letra C. Tá? Localizado na nossa coxa. E aí, por exemplo, músculo plano, fibras organizadas paralelas, fibras organizadas lado a lado. Exemplo de músculo com plano, a gente botou aqui o sartório, tá? Um outro exemplo de músculo plano é o músculo oblíquo externo, que as fibras estão organizadas de forma paralela. Um segundo nome baseado no formato muscular são os músculos peniformes. Como o nome está dizendo, são músculos que têm organização semelhante à pena. Esses músculos semelhantes à pena, eles podem ser multipeniforme, unipeniforme, bipeniforme, por aí vai. Significa dizer que eles podem ter sobreposições de várias penas, tá? O músculo peniforme simples, que está aqui exemplificado nessa figura, é a letra D. É o músculo extensor longo dos dedos. Músculo extensor longo dos dedos. Essa letra D. É um músculo peniforme baseado numa única pena. É um músculo peniforme que a gente chama de simples, que a gente chama de unipeniforme. Outro exemplo de músculo peniforme que também tem o seu formato baseado em pena, mas com sobreposição de duas penas, é o que a gente chama de bipeniforme. É esse exemplo aqui do músculo que está na região da coxa, o músculo G, tá? Que é o reto femoral. Ele é como se eu tivesse duas penas sobrepostas. Por isso que o nome dele é bipeniforme. Outro músculo também que tem formato de pena é esse que vocês estão vendo na letra E. É o que a gente chama de multipeniforme. É como se ele tivesse várias penas, uma em cima da outra. Um exemplo de músculo multipeniforme é o músculo deltoide, que é um músculo bem conhecido por nós. É um músculo que a gente aplica muitas vezes vacina, tá? Esse músculo aqui na região mais superior do nosso braço, músculo deltoide. Outra classificação que nós temos é a baseada em fusiforme. O que é fusiforme? É um músculo que tem formato difuso. É um músculo que ele tem o ventre, a parte avermelhada bem redonda, bem característica. É um músculo bem gordinho, é um músculo bem espesso e é um músculo que tem extremidades afiadas. E isso é o que a gente chama de músculo fusiforme, tá? Então, o músculo fusiforme,
Ele tem o seu nome baseado no formato de um fuso. O que é o formato de um fuso? Eu tenho ventres bem avermelhados, eu tenho essa parte bem gordinha do meio, e eu tenho extremidades afiladas. E isso são os músculos fusiformes. E aí eu tenho aqui no desenho um exemplo de músculo fusiforme. É a letra F, tá? É o músculo que a gente chama de bíceps braquial. É um músculo que o homem gosta de malhar. Eu digo que bíceps e tríceps é o que os homens gostam de malhar, né? Então, bíceps braquial é um exemplo de músculo fusiforme. Aí, pela figura, dá para vocês verem bem tranquilamente, que ele é bem como é que eu posso dizer para vocês? É bem espesso, é bem largo a região do ventre, e ele tem as extremidades, tá? Vocês conseguem ver que esse bíceps, como eu falei para vocês, ele tem duas inserções, ou assim, ele tem duas extremidades na parte inferior. É por isso que ele é chamado de bíceps. Já o tríceps, o nome também já está dizendo, ele tem 3 tendões, ele tem 3 pontos de origem, por isso que ele é chamado de tríceps, tá? E aí eu tenho músculos baseados no formato quadrado. O que é esse músculo baseado no formato quadrado? Deixa eu completar aqui para vocês. São músculos que têm 4 lados iguais, tá? São músculos que quando a gente vê, parece que o músculo é um quadrado, tá? E aí exemplos de músculo quadrado. É um músculo chamado de pronador. Não tem aí na figura, mas o músculo, vocês podem colocar aí o exemplo embaixo, o músculo pronador é um músculo baseado em 4 lados iguais. Significa dizer que ele tem todos os lados praticamente iguais. Músculo pronador quadrado, tá? O músculo pronador quadrado, ele está na região de antebraço, tá? Lá próximo do rádio e da una. Ele é um músculo bem profundo, tá? Então, o exemplo que não está aparecendo aqui para vocês, vocês vão botar. Quadrado, pronador, quadrado. Ele está onde? No antebraço. Esse aqui eu não botei para vocês. E aí eu tenho, além desse que eu falei para vocês, eu tenho um músculo circular. O músculo circular, a gente conversou ainda agora, e alguns já tinham até desvendado o charada. O músculo circular, ele também é chamado de músculo esfincteriano. Vocês vão ouvir muito falar em esfíncter quando a gente falar de sistema digestório, de sistema urinário, tá? Os esfíncteres, eles são aberturas musculares que permitem abrir e fechar um espaço. Por exemplo, na nossa boca, a gente tem um músculo circular. Qual é o músculo circular que a gente tem na boca? É o que nos permite abrir e fechar a boca. Como é o nome desse músculo? Orbicular da boca, tá? Então, ele permite a gente abrir e fechar a boca. Um outro músculo também que a gente tem circular é o músculo orbicular do olho. Nos permite abrir e fechar o nosso olho, tá? Na figura aqui ele está representado pela letra A, músculo circular, também chamado de músculo esfincteriano. E o exemplo que está aqui na figura é o músculo orbicular da boca, tá? Esfíncteres, gente, são músculos, tá? Que nos permitem dar passagem, abrir e fechar um espaço. Vocês vão ver no trato digestório que a gente tem esfíncter no esôfago, que a gente tem esfíncter no estômago, no intestino, que a gente tem esfíncter na bexiga, e por aí vai. Esses esfíncteres são músculos que abrem e fecham através da sua contração muscular. São músculos circulares, tá? E aí, por último, formato muscular, ele é baseado em quando o músculo ele tem formatos múltiplos. Exemplos de músculos com formatos múltiplos. Eu tenho músculos com múltiplas inserções. E aí eu falei com vocês músculos de múltiplas inserções. Um exemplo de músculo de múltiplas inserções. Eu tenho bíceps, que tem o quê? 2 inserções. Eu tenho tríceps, que tem 3 inserções. Mas eu também tenho músculos que têm múltiplos ventres, que são múltiplas partes carnosas, múltiplas partes avermelhadas. Quem são um exemplo de músculo? É o músculo digástrico. Ele é um músculo que tem
2 ventres, tá? E aí, estão sobrevivendo? Como é que tá por aí? Que eu sei que esse assunto não é fácil. Professor, repete o exemplo do músculo circular. Vou repetir tranquilamente, tá? Não se preocupe, vou repetir tudo de novo. Exemplo circular, eu falei orbicular da boca e músculo orbicular do olho. São 2 exemplos. Orbicular da boca e orbicular do olho, tá? Falei para vocês os exemplos dos múltiplos. Bora anotar aqui. Os múltiplos inserções. Eu tenho bíceps, que eu tenho 2 inserções. Eu tenho tríceps, que tem 3 inserções. Quando o músculo é baseado como é que eu posso dizer para vocês? Pelo ventre, eu tenho o músculo de gástrico. Já estudaram isso em cabeça e pescoço? O músculo de gástrico, ele tem 2 ventres, tá? O músculo de gástrico, ele está localizado, tá? Na parte posterior, lá na região de gástrica da mandíbula, tá? O músculo de gástrico. Então, o que eu quis dizer para vocês aqui? Vocês querem colocar os exemplos aqui? Bora anotar aqui. Professora. Fibras paralelas. Oi, meu amor. Pode falar. Então, quer dizer que um músculo pode entrar em duas classificações, em 2 formatos? Pode sim, senhor. Pode sim. Por exemplo, o bíceps, ele está em 2 classificações. Vocês prestaram atenção? Qual é a outra classificação que o bíceps está? Pode sim. É por isso que eu estou dizendo, o assunto. O bíceps, ele é fusiforme e ele tem múltiplas inserções. Isso mesmo. Pode sim, o músculo pode ter mais de uma classificação. Bora botar aqui os exemplos para vocês, ó. Deltoide. Então é Quadríceps, pronto, isso mesmo. Rapaz, tô gostando, o negócio tá... A gente pensa que não é que vocês não estão acordados, mas vocês estão. Deixa eu diminuir isso daqui um pouquinho, para melhorar, para vocês poderem copiar. E eu vou aumentar isso aqui. Isso aqui é o exemplo, tá? Reto femoral. Deltoide é o exemplo. Gente, existem outros exemplos, e vocês podem estar exercitando depois, tá? É só isso aqui para vocês eles saberem do que a gente está falando. Os fusiformes. Bíceps. Esse aqui eu já botei o exemplo, que é o pronador. Vocês querem que eu coloque aqui a localização entre parênteses, para vocês procurarem depois? Vou botar. Reto femoral é na coxa. O deltoide é na região de braço. O bíceps também na região de braço. Esse aqui acho que todo mundo sabe. Os circulares, vamos embora ver os circulares. Exemplo. Orbicular da boca. E esse aqui eu já botei os exemplos, que são esses daqui que estão embaixo. Pronto, só para vocês não se apavorarem. Vão copiando aí. O que falta meu quadrozinho faz? Isso aí estaria escrito no quadro. Tá? Então, de novo, os músculos, eles podem ser baseados de acordo com o seu formato. Quando eu tenho um formato plano, significa que as fibras desse músculo estão organizadas paralelas, estão localizadas lado a lado. Um exemplo, o reto femoral. Um exemplo, o músculo reto do abdômen. Um exemplo, o músculo oblíquo externo, tá? Isso são exemplos de músculos com formato plano. Quando eu falo de músculos com formato peniforme, significa dizer que o músculo, ele tem formato semelhante à pena,
tá? Aí eu tenho os músculos unipeniforme, uma pena só, bipeniforme, 2 penas, multipeniforme, várias penas sobrepostas uma sobre a outra. E aí um exemplo foi o músculo deltoide, que é um exemplo de músculo de multipeniforme, tá? O músculo de formato fusiforme é um músculo que tem um formato semelhante ao fuso. Quando a gente pensa num fuso, a gente pensa numa formação bem redonda ao meio, que no caso do músculo eu tenho o ventre bem gordinho, bem espesso, bem redondo, e eu tenho extremidades afiadas. Um exemplo de músculo fusiforme é o bíceps, é o nosso músculo que fica na região do nosso braço. Um exemplo de músculo baseado no formato quadrado, no músculo que tem 4 lados iguais, é o músculo que fica na região do nosso antebraço, bem próximo na região dos nossos dedos. É o músculo pronador quadrado. Quando eu falo que o músculo ele é circular, é a mesma coisa de dizer que o músculo ele é esfincteriano. Ele tem função de abrir e fechar alguma coisa através do seu movimento. Um exemplo de músculo circular é o músculo orbicular da boca, orbicular do olho e por aí vai. E por último, quando a gente fala que o músculo ele tem um formato múltiplo, significa dizer que ele tem múltiplos ventres, ou seja, a parte carnosa, ou múltiplas inserções, que é a parte onde ele se fixa, tá? E aí eu tenho músculos com múltiplas inserções. Eu tenho o bíceps, que ele tem 2 inserções. Eu tenho o tríceps, que ele tem 3 inserções. E aí eu tenho um músculo que tem múltiplos ventres, que é o caso do digástrico, que é um músculo também que está na nossa área de atuação, que a gente fala muito, que ele está inserido na mandíbula, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o próximo slide. Ó, aqui de novo, para deixar claro para vocês os exemplos que a gente está falando. O músculo fusiforme, tá? É um músculo que tem esse formato, parece um milho, gente. Parece um milho quando a gente na colheita, tá? O músculo fusiforme. Ele tem as extremidades afiladas e ele tem essa parte do meio mais carnosa, tá? Exemplo de músculo fusiforme, bíceps, tá? Mas o músculo, o bíceps, ele também tem outra característica, ele tem 2 inserções. Conseguem ver aqui na figura que ele tem 2 extremidades de um lado, é por isso que o nome dele é bíceps. Se fosse o tríceps, ele teria o quê? Outra extremidade aqui para poder se fixar. Aqui na terceira imagem, mais do lado direito superior, eu tenho um músculo digástrico. E esse é um tipo de músculo também múltiplo, só que ele não está relacionado à multiplicidade de inserções. E sim, ele tem múltiplos ventres, tá? A gente consegue ver. Temos o músculo plano, tá? Em que as fibras estão organizadas de formas paralelas, uma do lado da outra. Um exemplo, o músculo reto do abdômen. Nós temos o músculo intersectado, que está mostrando aqui que tem várias partes, né? Nós temos o músculo semipeniforme e o músculo peniforme, tá? Isso aqui fiquem doidos. Eu quero que quando olhem o músculo, saibam reconhecer o formato dele, saibam reconhecer a função desse músculo, saibam reconhecer por que ele recebe esse nome. Então, bora lá trabalhar. O músculo orbicular do olho. Qual é o formato dele? Vamos exercitar. Circular. Circular. O músculo reto do abdômen. Plano. Plano, beleza. O tríceps. Múltiplo. Deltoide. Peniforme. Reto femoral. Plano. Reto femoral, plano, beleza. Tô gostando. Bora ver. Digástrico. Múltiplo. Pronador quadrado. Quadrado. Foi bom. Reto femoral. Plano. Beleza. Um que eu não falei, mas o nome vai dizer para vocês. Trapézio.
Quadrado? E trapézio, o que você dá? Gente, olha o nome, qual é a forma dele, então? Trapézio ou plano. trapézio? É plano com formato de trapézio, beleza. Tá? E por aí vai, gente. Não é nada para vocês ficarem desesperados, não, tá? Deem uma olhada nisso depois. É só para vocês verem que os músculos, eles têm nomes diferentes, nomes baseados, primeiro, no formato, nomes baseados na função do músculo, nome baseado no osso em que ele se fixa, tá? Nome baseado na sua posição, se é lateral, se é medial, nome baseado no comprimento, curto, longo, e por aí vai. Tá? Então, os nomes dos músculos, eles são bem estranhos, porque os nomes dizem alguma coisa sobre esse músculo. Ou dizem o formato, ou dizem o osso que se fixa, ou dizem a posição, ou dizem o comprimento. Então, toda vez que vocês olharem os nomes dos músculos, lembrem que ele está dizendo alguma coisa. Alguma dessas informações, esse nome está dizendo para vocês, tá? Estão vivos, sobreviveram? Tá tudo bem? Sim. Sim, estão tristinhos, o que foi? Morreram? Isso eu preciso que vocês derem uma estudada depois, viu? Que fiquem olhando para poder... Essa parte do músculo branca é a articulação? É que eu tô colocando observação aqui. Sim. É a parte dos tendões, ou aponeurose. É a parte que se fixa ao tendão, se fixa ao osso e à face. Desculpa. Deixa eu anotar aqui para vocês. Seria caixa de texto. Parte branca. Tendões ou aponeuroses. É a parte que se fixa... Professora, eu tava E a parte? Desculpa aí. Estava trocando? Não tem problema, não. Agora eu tava caindo aí, tava pedindo aí pra professora me aceitar. Parte carnosa é a parte vermelha, é a parte que realiza o movimento. Pronto. Para vocês, deixa eu abaixar aqui a figura, para vocês poderem nunca mais esquecer. Toda vez que vocês olharem um desenho de um músculo, vocês vão ver que ele tem a parte branca e a parte vermelha. A parte branca é o que a gente chama de tendão aponeurose, que é a parte que se fixa ou ao osso ou à face do músculo, de outro músculo, tá? E essa parte vermelha, essa parte mais do meio, é a parte carnosa, é a parte que vai se contrair, se distender, é a parte que vai se movimentar, é a parte que vai produzir o trabalho. Tá? Só para deixar claro para vocês. Toda vez que vocês olharem a figura de um músculo, vocês vão ver que tem essas duas partes, tá? E a gente nunca sabe do que se trata. Vamos lá. Professora. Oi, meu amor. Tem algumas pessoas que estão querendo entrar na aula. Você poderia... Não, mas não tem ninguém aqui para... não tem ninguém aqui na sala de espera, não. Estão me chamando aqui. Quando tiver, me avisa, porque não tem, não. Não tem ninguém na sala de espera. Eu tô olhando de vez em quando. É, professora, não tem ninguém, não. Ele. Ah, tá, é a Elaine. O Elaine já entrou. Ah, obrigada. De nada, meu amor. Desculpa, eu vou achar um jeito de entrar direto, porque eu ainda não consegui desativar o negócio. Sou meio lerda para essas coisas. Então, bora voltar para cá. Agora a gente vai falar um pouquinho dos movimentos de contração muscular que existem, tá? Os músculos esqueléticos, eles atuam por contração. Significa dizer que eles se esticam e voltam para algum lugar. Significa dizer que eles produzem um trabalho, tá? Eles puxam e nunca empurram. Então, os músculos esqueléticos, eles não têm capacidade de fazer peristaltismo, que é aquele movimento que empurra o conteúdo para frente. O músculo esquelético, eles sempre puxam, tá? E voltam para o seu lugar. Então, eles não têm essa capacidade de empurrar o músculo para frente. Então, eles puxam e mantêm e realizam o seu trabalho. O músculo, ele tem a origem fixa, tá?
que é a origem e a inserção. O que é a origem de um músculo? A origem é a parte fixa, é a parte que não se movimenta durante a realização do movimento. É a parte proximal de um músculo que a gente sabe. Já a inserção é a parte móvel do músculo, é a parte que se movimenta durante o trabalho, é a parte que exerce a contração muscular. Essa inserção ela é chamada de distal, tá? Quando o músculo se contrai e ele encurta, uma das suas inserções, uma das suas partes, permanece fixa durante a contração. Isso é o que a gente chama de origem. Enquanto a outra inserção, é a parte móvel, ela é puxada em direção diferente a ele, frequentemente resultando em movimento. Então, de novo, quando o músculo ele vai desempenhar um trabalho, quando eu estico o meu braço, o músculo, uma parte dele se encurta, tá? Uma de suas inserções fica fixa, enquanto a outra é puxada em direção contrária. E isso resulta em movimento. Então, eu tenho uma parte que fixa, a parte da origem é a parte que se encurta, tá? É a parte que fica fixa no seu lugar. Já a parte que faz o movimento é o que a gente chama de inserção. É a parte que é puxada em direção contrária a ele, é a parte que faz o movimento. Então, a contração muscular é feita pela inserção e a origem é a parte que faz a sua fixação, é a parte que não se movimenta. Então, origem fixa durante a contração, inserção móvel durante a contração. Muitas vezes a gente escuta esse termo, galera, e a gente acha que a inserção que é a parte que se gruda ao osso. E é justamente o contrário. A origem é a parte que fica grudada ao osso. A origem é a parte que não... Como é que eu posso dizer para vocês? A origem é a parte que não se movimenta. A origem também é chamada de parte distal. Já a inserção ela é a parte que se movimenta, a inserção é a parte que se contrai, a inserção é a parte que realiza o trabalho, também chamada de porção distal do músculo, tá? Então, durante o movimento, durante a contração muscular, o músculo se contrai e encurta. Uma das suas partes fica fixa, que é o que é a origem, enquanto a outra parte, que é a parte da inserção, ela é puxada em direção diferente a ele. Vou anotar essa observação para vocês aqui. Isso aqui é só para quando vocês ouvirem falar de origem e inserção, vocês saberem do que a gente está falando. Permanece fixa. Pronto, essa aqui é uma observação para vocês ficar mais claro ainda o que é origem e inserção, tá? Quando a gente tem um músculo, ele vai desempenhar algum trabalho, alguma função, ele vai se contrair e encurtar. Uma parte desse músculo fica fixa, não se movimenta, fornece apoio para esse músculo, é o que a gente chama de origem. Só que a outra parte é uma parte que se movimenta, é uma parte que vai gerar o movimento e é o que a gente chama de inserção. E aqui na figura que a gente tem aqui ao lado nesse slide, a gente vê o bíceps, tá? Como é que eu sei que é o bíceps? Tem duas inserções, tá?
E aí a gente vê a origem, fica lá na região mais superior do ombro, né? Lá na região mais superior do úmero, a origem do bíceps. E a parte dele, a inserção, a parte móvel, tá? O ventre, a carne, fica nessa região aqui de braço, tá? Então, a origem do bíceps é na região superior do úmero e a inserção do bíceps é descendo da região superior, inferior ao úmero, tá? Então, a parte do bíceps que vai desempenhar o trabalho é essa parte do meio do úmero. Já a parte que vai ficar fixa é a parte superior ao úmero. Então, quando a gente faz o movimento de esticar o braço e voltar, esticou o braço, quem se movimentou, esse movimento que a gente consegue ver é o ventre do bíceps que está se movimentando. É a inserção do bíceps que se movimenta. Essa parte que permite que o bíceps não saia do lugar, essa parte mais superior, é o que a gente chama de inserção, tá? Então, toda vez que a gente vê a movimentação muscular, aquilo que a gente vê se movimentando é a parte da inserção, é a parte móvel, é o ventre muscular, é a parte vermelha, é a parte carnosa do músculo. E, gente, pensa bem, se eu não tivesse uma origem, uma parte fixa, toda vez que a gente movimentasse o músculo, o que ia acontecer? Pensa bem, na hora que eu mexesse o bíceps, ele não ia conseguir desempenhar trabalho, ele ia descer como se ele fosse uma meleca pelo meu braço, como se ele fosse uma moeba, tá? Então, ter uma inserção, uma origem, desculpa, garante que esse músculo, ele desempenhe a sua função e volte para o lugar. E essa função possa ser repetida várias vezes. Se eu não tivesse essa origem, o músculo ia descer e eu ia ter que toda hora gerar um novo músculo, tá? Então, ele repete, garante também a repetição da função. Beleza? Entenderam a diferença de origem e inserção? Professor, Oi. a inserção, no caso, ela não é a parte mais de extremidade do músculo? Sim, é a parte mais de extremidade, é a parte. Mas aí tu não pode pensar muito nisso, porque, por exemplo, se tu olhasse a figura, tu ia dizer que o músculo tinha quantas origens? 2. Isso. Na verdade, é isso mesmo, eu que tô doida. Então, tu vai ver que o músculo, ele tem o quê? 2 origens. Mas o músculo... Pode falar. Fiquei com dúvida, porque a senhora disse que quando contrai e relaxa, mexe o ventre muscular. E o ventre muscular é então, qual das duas? É o quê? Porque O fixa, ventre... né? Tem uma Vai, não entendi, repete, vai. Vai, certo. Tem uma que fica fixa e uma inserção que se move. Certo. Né? A do ventre muscular que se move, qual é essa inserção? É ele todo. O ventre muscular é o que a gente chama de inserção. Ele é todo. A parte que se move isso. Ele que essa parte toda se movimenta, entendeu? Sim. Então, se não ficou claro, é o ventre que se movimenta, essa parte vermelha, essa parte carnosa. Tá bem aí na figura escrito, parte contrátil, tá? O que se movimenta é essa parte carnosa. É por isso que quando a gente vai para academia, você faz exercício físico, quando você... Na verdade, até vocês podem fazer para ver o que eu estou dizendo. Você estica e volta o braço e bota a mão aqui no antebraço, você vai perceber um movimento. Isso aqui que está se movimentando, que vai e volta, é a parte contrátil, é o ventre muscular, é a inserção muscular. Aí, se tu ficar mexendo e segurar em cima, a parte de cima que permite esse ir e voltar é a origem, tá? Então, sempre o que se movimenta é a parte da inserção. Claro que um mesmo músculo, ele pode ter várias origens e várias inserções, tá? Então, eu quero deixar claro também para ti isso. Por exemplo, o bíceps. Ele tem o quê? 2 origens. Concorda comigo? Sim. Ele tem 2 extremidades, então o bíceps tem 2 origens. O tríceps tem 3 origens. E por aí vai, tá? Então, é por isso que eles... E é por isso também que, na verdade, esses músculos você tem que trabalhar bastante para ele crescer. Porque ele tem essas várias origens. Quando a gente vai treinar a perna... Pode falar. No caso do tríceps, ele tem 3 origens e 3 inserções. O ventre do tríceps se move movendo todas as inserções, é assim? Isso.
Isso mesmo. Excelente. Rapaz, entendeu? É porque, na verdade, às vezes, não é tão fácil quanto parece. Para mim, esse é um dos assuntos mais difíceis, músculo, que a gente vê nessa disciplina. Não é fácil de jeito nenhum. Porque você tenta ver uma coisa e você não... Deixa eu ver se eu acho uma figura de tríceps. De poder... vou dar um exemplo para ti. É por isso que a gente tem que fazer, né, vários exercícios para, quando a gente vai treinar um exemplo, tríceps, perna, a gente tem que fazer vários exercícios, porque as fibras são a disposição das fibras. Quando a gente olha uma perna, um fêmur, né, a região de coxa, a gente vai ver que eu tenho várias orientações musculares. E essas orientações, cada uma delas precisa ser estimulada para poder que a coxa desenvolva. Então, é por isso que quando a gente vai treinar braço, a gente treina por exemplo, pelo menos um exercício para cada grupo muscular. É um para o bíceps, é um para o tríceps, é um para o peitoral, é um para a região posterior, porque cada um tem a orientação de fibras diferentes. E aí a importância da gente fazer os exercícios direito, né? Porque quando a gente faz errado, a gente pode estar lesionando essas inserções e essas origens, tá? É até legal saber sobre isso para quem gosta de treinar. Bora lá. Quase terminando, gente. Eu sei que não é mentira, não. Isso aqui é a última. Aí já é atividade. Eu sei que essa aula aqui é um pouco puxada, por isso que ela é uma aula curta. Agora vamos falar de uma coisa mais legalzinha. Contração reflexa. Contração muscular. A contração, tá? Ela nada mais é do que a capacidade dos músculos de se movimentar. Existem 3 tipos de contração muscular. A contração reflexa, a contração tônica e a contração fáscica. Então, contração é o movimento, é o trabalho exercido pelo músculo estriado esquelético. Contração reflexa, quando a gente fala de contração reflexa, a gente fala de contrações de caráter involuntário. Mas como assim, professora? Se o músculo estriado esquelético ele tem caráter voluntário, como é que a senhora agora vem me dizer que o músculo tem caráter involuntário? Funciona assim. Embora esses músculos eles sejam de caráter voluntário, eles têm alguns aspectos de a sua atividade que são automáticos. Esses aspectos automáticos são chamados de aspectos reflexos e, portanto, não são controlados voluntariamente. Um exemplo de contração reflexa que acontece nos músculos, tá? É o que acontece no músculo do diafragma. O músculo do diafragma, sua contração, ele não é controlado pelo caráter voluntário. Ele é controlado pela presença ou ausência de oxigênio e dióxido de carbono. Então, esse é um exemplo de contração muscular que acontece de forma reflexa, tá? O músculo diafragma. Um outro exemplo de contração reflexa é o que acontece após um exercício de alongamento. É o que a gente chama de reflexo miotático. Quando a gente, por exemplo, o músculo está em repouso e a gente faz um exercício de alongamento, nós estamos estimulando aquele músculo a se esticar. Quando a gente estimula esse músculo, ele resulta em um movimento muscular após o alongamento, tá? E isso é chamado de contração reflexa miotático, tá? Movimento após alongamento. Então, os músculos, eles têm essa contração reflexa. Vou colocar aqui mais observações para vocês. Está relacionado... Alguém quer falar? Porque quando eu escuto aí... Vou botar aqui o exemplo para vocês. Músculo, diafragma. Ação estimulada pela presença / ausência de O2 e contração reflexa. Botei um exemplo. Aí falei para vocês também da contração miotática. A contração miotática é aquela após o alongamento, tá? Depois que a gente alonga o músculo, a gente não percebe movimento nesse músculo, mas a gente sente que esse músculo se estira. Toda vez
Quer ver? Vocês tentem se alongar agora. Quando a gente estica o braço e volta para o lugar, a gente percebe que teve um movimento muscular. Mas esse movimento muscular não gera movimento, não gera trabalho, tá? A gente percebe que é uma contração reflexa, porque a gente estimulou aquele músculo no processo de alongamento. E isso é chamado de contração miotática, tá? Um segundo tipo de contração muscular é a contração tônica. É uma contração que acontece no nosso músculo, mesmo quando ele está relaxado, entre aspas, o músculo, eles estão, sabe, quase sempre contraído. Então, mesmo quando a gente não está desempenhando nenhum trabalho, o nosso músculo, ele tem uma certa contração. Essa contração é chamada de tônus muscular. Essa contração tônica, ela não produz nenhum tipo de movimento, mas ela confere ao músculo uma firmeza. Ela gera estabilidade à articulação e na manutenção da postura. Ela mantém o músculo pronto para responder a estímulo, tá? Então, em repouso, em estado de repouso, nós estamos agora sentados, deitados, sei lá, ouvindo a aula. E nossos músculos, nesse momento, eles estão em contração tônica, ou seja, eles estão levemente contraídos, nós não estamos movimentando o nosso corpo, mas isso gera uma estabilidade nas nossas articulações e isso mantém o nosso corpo em postura. De forma que, se eu mandasse vocês levantarem agora, vocês estariam no ponto de levantar. Isso graças à contração tônica. Desculpa, gente. Então, bora anotar mais um pouquinho aqui sobre contração tônica. Não gera movimento, tá? Mas confere estabilização à articulação e manutenção da postura. Permite que a gente mantenha vocês aqui. Hoje, por que eu vou ter acento? Mantenha o músculo pronto para responder a estímulo. E aí eu pergunto para vocês, se eu tiver um paciente que está inconsciente, ele tem contração tônica, o que vocês acham? Sim. Um paciente em caráter de inconsciente. Sim. Acho que sim. E um paciente com paralisia? Sim. E um paciente entendi. Um paciente que está inconsciente, um paciente que está com paralisia, ele vai ter contração tônica? Sim. Eu acho que não, eu acho que não. Porque ele vai ter não vai ter reflexo. É isso? Não. Eu penso assim. Tu acha que ele vai ter tônica ou reflexo? Não entendi. Eu acho que ele não vai ter movimento tônico. Eu acho que ele vai ter, porque ele não tem reflexo, né? Porque ele vai estar parado, e isso não vai ter movimento do músculo. É isso? Isso, isso, excelente. Tá certo. Quem foi que falou? Deixa eu ir pescar quem foi que falou. Que eu não conhecia a voz. Foi Yasmin? Yasmin, você arrasou, é isso mesmo. Quando eu tenho um paciente inconsciente, quando eu tenho um paciente que está numa beira de um leito, numa UTI, né? Quando eu tenho um paciente que ele está entubado, sedado, ele é um paciente que ele não vai ter contração tônica, porque se você levantar o braço da pessoa, ela cai na mesma hora. O músculo, ele não vai ter contração, porque aquela pessoa, ela não está com a consciência para desempenhar trabalho, mas aquela pessoa tem contração reflexa, porque ela continua respirando, tá? Ela continua fazendo isso, ela tem contração reflexa, mas ela não tem tônus muscular. Tá? Se você esticar o braço de uma pessoa que está no leito de um TI, você não vai perceber essa contração tônica. Você vai perceber como se a pessoa tivesse estirada,
não tivesse esse tônus muscular. Excelente, eu gostei de ver. Então, toda vez que eu tenho o tônus muscular, ele só vai estar ausente quando uma pessoa está inconsciente, como ela está durante um sono profundo, ou sob anestesia geral, ou após uma lesão nervosa em paralisia. Tá? Então, essas pessoas, elas têm ausência de contração tônica, porque essa contração tônica, ela também é uma contração que confere estabilização. Uma pessoa que está num leito de UTI, sedada, se a gente colocar ela sentada, ela vai ficar ou ela vai cair? Ela vai cair. Se eu puxar o braço dela, o braço vai ficar em posição? Não. O braço vai cair. Então, isso mostra que ela está com ausência de contração tônica. Ela não consegue manter a postura. Ela não consegue estabilizar aquele braço no lugar que puxar. Tá? Mas ela vai ter contrações reflexas, que são contrações que permitem ela respirar, tá? Que permitem ela... E por aí vai. Oi, alguém quer falar? E, por último, gente, a gente tem a contração fásica ou a contração ativa. São contrações que permitem o movimento de fato, tá? São contrações, tá? Ixi, gente, isso aqui tá errado, contração de caráter involuntário, não copio isso, não. Eu acho que eu fui copiar o texto, deixa eu apagar. Isso aqui tá errado. Tá? Então, a contração ativa ou a fase são contrações que produzem trabalho, que produzem movimento. É por isso que elas são chamadas de contrações ativas, tá? Eu tenho dois tipos de contrações ativas. Eu tenho a contração isotônica e eu tenho a contração isométrica. Na contração isotônica, o músculo muda de comprimento. Então, para que ele produza um trabalho, o músculo vai mudar de comprimento. Ou o músculo vai se encurtar, ou o músculo vai se estirar, tá? Já na contração do tipo isométrica, o comprimento do músculo não muda. Ele vai permanecer o mesmo, não vou gerar movimento, mas eu tenho um aumento de força. Isso acontece muito em exercícios de academia. Quando a gente pega um peso e faz um agachamento, e sobe e desce, a gente vai estar estimulando uma contração do tipo isotônica. Os nossos músculos da perna, eles vão estar esticando e depois encurtando. Mas quando a gente faz um agachamento isométrico, que é aquele agachamento que a gente gruda na parede e fica só na posição agachado, nós não estamos produzindo trabalho. Nós não estamos nem encurtando, nem esticando o músculo. Nós estamos o quê? Apenas fortalecendo aquele músculo, aumentando a força daquele músculo, tá? E eu digo que é um dos piores tipos de exercício, esse isométrico, tá? É o que o músculo nem se estica e nem se encurta. Apenas tem a função de aumentar a sua força. Vou anotar isso para vocês. Alguém já fez esse tipo de exercício que eu estou dizendo? São os piores. Muda o comprimento. E a professora é horrível. E não, é pior do que... Até que eu gosto. Eu prefiro... Mas a gente acostuma com a dor. Se acostuma com a dor, professora. Rapaz, essa daí é sábio. Ela... Isométrica. Eu também não. É uma dor boa. É uma dor. Rapaz, você tá doida, hein? Deixa eu ver quem é essa doida. Quem tá dizendo isso? É Pamela, é? Professora, no caso, um exercício isométrico, no caso, aquela ponte pode se encaixar nesse exercício? Isso também é. A ponte que você faz, lateral, a ponte que você faz. Essa é horrível. Aqueles exercícios. Pronto, tá aí. A definição de isométrico, quem faz exercício físico vai lembrar daqueles exercícios que não tem peso e que são os piores. O objetivo, às vezes, a gente faz aqueles exercícios com ódio, porque a gente acha que ele não tem função nenhuma. A gente acha que exercício que tem função é exercício que eu tenho carga, mas eles têm uma função, que é a função de aumentar a força do músculo, tá?
Uma prancha também, professora, que é pro abdômen. Os exercícios de abdômen, a maioria são exercícios isométricos, meu amor. Fale. E a yoga? Ela é um exercício sem carga, mas que a gente precisa usar o peso do corpo. Ela faz E aí? O músculo ganhar força? Ou não? Isométrico, sim, senhora. Por exemplo, Pilates, a maioria dos exercícios de Pilates são do tipo isométrico. Concorda comigo? Alguém faz Pilates aí? O Pilates, a maioria dos exercícios é do tipo isométrico, mas existem alguns exercícios isotônicos, que eles usam alguma carga. Então, pensem assim, toda vez que vocês quiserem fazer desempenhar uma função, o exercício ele é do tipo isotônico. Toda vez que vocês forem para a academia e carregar carga, isotônico. Toda vez que vocês estiverem, por exemplo, sentado, estabilizado, a gente tem um exercício isométrico. Toda vez que a gente vai fazer um exercício na academia sem carga, mas que a gente sente que a gente está ganhando, por exemplo, força, é um exercício do tipo isométrico, tá? Então, toda vez que eu tiver trabalho, produção de energia, eu estou falando de contração ativa, de contração fásica. Toda vez que meu músculo estiver em repouso, relaxado, ele tem uma leve contração. É chamado de contração tônica. Toda vez que eu estiver desempenhando funções que não dependem do meu querer, que tem caráter involuntário, eu estou falando de contração do tipo reflexo. E aí eu pergunto para vocês, a atividade cerebral, qual é o tipo de contração? Atividade cerebral, atividade cardíaca, qual dessas três contrações? Reflexão. Atividade, eu estou correndo. Qual é a contração que eu estou fazendo? Estou correndo. Fásica. Fásica. Estou deitada assistindo um filme. Qual é a minha contração? Tônica. Pronto, então vocês entenderam. Então, são os três tipos de contração, é o movimento que o músculo desempenha. Eu tenho três tipos de contração. Contração reflexa, que é uma contração involuntária. Contração tônica, é uma leve contração durante o relaxamento do meu músculo, mas que confere estabilidade ao músculo, tá? E mantém o meu músculo pronto para agir quando ele for estimulado. E eu tenho a contração que gera trabalho. Contração fásica, contração ativa. Dois tipos de contração. Isotônica, que muda o movimento do movimento, e isométrica, que gera força. Ficou entendido isso aqui? Professora, repete para mim, por favor, a contração miotática. Contração miotática, ela está relacionada ao tipo de contração involuntária, na verdade, uma contração reflexa, né? Que acontece quando a gente faz um alongamento. Quando a gente alonga os nossos membros, a gente não está produzindo trabalho, a gente está só estirando esses músculos para que ele vá desempenhar um trabalho depois, tá? Então, é uma contração reflexa que surge quando o músculo é estirado. Então, por exemplo, teu músculo está muito tempo em repouso, em contração tônica. Tu vai começar a desempenhar uma contração ativa, tu estimula esse músculo a gerar uma contração reflexa. Então, tu alonga, tu estira esse músculo. E estirando esse músculo, ele não está desempenhando nenhum tipo de trabalho. Mas tu percebe que quando tu volta para o lugar, tu tem uma discreta contração. Isso é a contração reflexa, tá? Não gera trabalho, mas gera um estiramento das fibras musculares. Isso é a contração miotática. Para piorar a situação de vocês, essa contração isotônica, ela tem dois tipos ainda. Ela tem a contração concêntrica e a excêntrica. Vou já escrever para vocês o que é cada uma. A concêntrica, eu tenho encurtamento muscular. Na concêntrica, eu tenho alongamento muscular. Posso passar esse slide? Então, deixa eu piorar aqui a situação de vocês. É informação demais. Eu falei que a aula era curta, né? Mas tem mais coisa do que isotônica,
se divide em 2 pontos. Concêntrica e excêntrica. Toda vez que vocês escutarem que uma contração ela é concêntrica, significa dizer que o músculo encurta. Músculo encurta. E toda vez que vocês escutarem excêntrica, significa dizer que o músculo se alonga, tá? Quando a gente faz a maioria dos movimentos, gente, a gente faz quase sempre esses 2 tipos de contração isotônica. Quando a gente estica o braço, por exemplo, falando do bíceps, nós estamos agora, esticamos o braço. Quando a gente estica o braço, a gente está fazendo uma contração isotônica, porque o bíceps está mudando o comprimento, mas nós estamos, a priori, fazendo uma contração do tipo concêntrica. Quando a gente volta o braço para o lugar, o que acontece? O músculo, ele se encurta. Então, a gente está fazendo uma contração concêntrica. Então, bora de novo. Estiquei o braço, o bíceps se alongou. Nisso que o bíceps se alonga, ele faz uma contração isotônica excêntrica. Voltei o braço para o lugar, o bíceps se encurtou. Ele faz uma contração do tipo concêntrica. É para deixar claro para vocês que durante o movimento, o mesmo músculo, ele pode se alongar e pode se encurtar. Ficou entendido ou não? Professor, tem uns pessoal que aplica aqueles hormônios no ombro, aquela testosterona, ele bota Droteston, Deca, Estano. O que a senhora acha sobre isso? O que eu acho sobre isso é esses esteroides, eles são anabolizantes, são anabolizantes esteroidais, né? A gente até falou sobre isso na aula passada. Quando a pessoa aplica esses esteroides, é uma coisa séria, ela tem que fazer um acompanhamento, tá? O pessoal que pratica o esporte e vive disso faz muito isso. Eles se injetam hormônios em taxas aumentadas para poder aumentar o trabalho muscular, para poder aumentar esse potencial de contração isotônica, isométrica, aumentar tanto o volume do músculo quanto a força. Só que isso, quando é utilizado de forma inadequada, sem acompanhamento, pode gerar prejuízos ao nosso corpo, né? Pode gerar, os rins podem trancar, pode gerar problema cardiorrespiratório, pode gerar falta de metabolização adequada, esses esteroides podem ficar retidos no nosso corpo. Então, na verdade, não é que é contraindicado. Eles podem ser utilizados com acompanhamentos para pessoas que precisam disso. Existem pessoas que produzem pouco, mas as pessoas que vivem disso, os fisiculturistas, os profissionais, eles precisam fazer um acompanhamento adequado, porque senão isso pode gerar efeitos adversos no corpo. De poder utilizar, pode, mas tem que ter cuidado com a quantidade, tá? Porque pode... Como é que o músculo, ele tipo que absorve esse hormônio? E esses músculos, esses esteroides, eles são, na verdade, réplicas do que o nosso corpo produz. Então, o nosso corpo, ele é capaz, sim, de absorver aquilo. Não é só a absorção no músculo, a absorção é feita pelo corpo, tá? Mas a função é aumentar a energia para o músculo, gerar trabalho para aquele músculo, tá? Eles são hormônios, né? E tem a função de promover o crescimento muscular, aumentar a força e energia. Então, eles mimetizam, eles simulam as funções dos hormônios do nosso corpo. E aí, o que acontece? A pessoa tem mais força, o músculo ele gera maior hiperplasia muscular, ou seja, os músculos ficam mais definidos, e por aí vai, tá? Então, o corpo ele não tem problema de absorção, ele só tem problema de absorção quando ele é feito em maior quantidade, tá? Mas aí eles geram efeitos adversos, pode gerar aumento do pelo, alterar a voz, crescimento dos órgãos reprodutores, aumentar a pressão arterial, eles podem sobrecarregar a função renal e por aí vai, tá? Eles têm indicação clínica, quando necessária, sob orientação médica, mas eles muitas vezes são utilizados de forma errônea. É por isso que a gente acha que causa prejuízo no corpo. Por exemplo, se eu quiser aumentar, fazer ingestão de esteroides, é só ir no nutrólogo, fazer a dosagem dos meus
dos meus hormônios, da minha coisa, ele pode prescrever isso, tá? Qualquer pessoa pode utilizar em forma de pílula, em forma de chiclete, injetável e por aí vai. Tá? Não fique preocupado. Se você quiser fazer, pode. É só procurar um profissional para fazer. Só que tem que ter cuidado com os efeitos colaterais e com excesso. Sabe qual é o problema? A pessoa fica viciada. A pessoa fica viciada. Ela não quer parar de... Porque chega uma hora, gente, que o músculo da gente para de crescer. Ele não vai crescer infinitamente. E aí a pessoa quer crescer mais, crescer mais, crescer mais. Eles injetam doses além do que o nosso organismo pode receber. E aí gera os efeitos. As coisas ruins, tá? Eita, que essas coisas todo mundo gosta, né? Eu tenho uma amiga que ela é viciada, professora, e ela não fica em casa sem bomba. Sim, eu conheço várias pessoas. E aí, por exemplo, em mulher, engraçado, foi a Erika que falou, né? O que acontece? A voz altera, Erika, a pessoa fica com a voz mais grossa, mais nasalada. Isso, a barba cresce, tá? Os hormônios. Ela pode ter dificuldade para gerar um filho, se ela quiser, os órgãos reprodutores. Mas os órgãos... Durante o uso, depois do uso, assim, a pessoa... Depende da quantidade, principalmente durante o uso. Mas se ele for utilizado em forma inadequada, ele pode gerar esterilidade, tá? Infertilidade, desculpa. Pois é. Vocês conseguiu mais. Vocês ficaram preocupados? O negócio é sério. Eu tô cansada só de ver vocês falando. Tu tá cansada? Então, bora voltar aqui, ó. Olha aqui mostrando para vocês. Quando a gente faz uma contração isotônica, desculpa, é uma contração que gera trabalho. Eu dei um exemplo para vocês aqui do bíceps, ó. Nessa primeira figura, a gente está realizando um trabalho. O bíceps, quando a gente estica o braço primeiro, ele está fazendo uma contração isotônica do tipo excêntrica, tá? Esticou o braço. Quando a gente voltou o braço para o lugar, voltou o braço em direção ao ombro, a gente está fazendo uma contração concêntrica, ou seja, o músculo se encurtou. Quando a gente coloca o braço, como é que eu posso dizer? No meio, sem nenhum tipo de movimento, só com o peso estabilizando, a gente está fazendo uma contração do tipo isométrica. Eu não estou produzindo nem encurtamento, nem alongamento, mas eu estou produzindo força nesse músculo. E foi o que eu falei para vocês. É o pior tipo de exercício, porque dói, rapidinho começa a doer. Na segunda figura que a pessoa está na barra, ela está fazendo primeiro uma concentração, quando ela vai e puxa o bíceps, puxa seu corpo em direção à barra, ela está fazendo uma contração do tipo concêntrica. O bíceps está o quê? Encurtando. Agora, quando a pessoa desce na barra, ela está fazendo uma contração isotônica do tipo excêntrica. As fibras musculares estão se alongando. E aí, de novo, para ficar na cabeça de vocês, na fase inicial, eu peguei a barra, na última figura. Quando eu venho com a barra para próximo do meu corpo, eu estou fazendo uma contração, um movimento concêntrico. O bíceps teve encurtamento das suas fibras. A fase de transição é quando eu começo a descer essa barra. Quando eu começo a descer essa barra, eu estou numa fase de transição, para poder entrar na fase excêntrica, que é a fase em que eu vou ter o quê? Estiramento, alongamento das fibras, tá? É só para deixar claro para vocês que quando a gente vai para academia, a gente faz os 3 tipos de movimento. Eu faço isométrica, eu faço isotônica, eu faço concêntrica, eu faço excêntrica, tá? Então, para que a gente estimule o trabalho, a gente faz todas essas contrações juntas. Só para deixar claro para vocês, que por isso que a gente cansa quando a gente está fazendo exercício físico. E aí, para terminar hoje, a gente tem a classificação do músculo baseado na função do músculo. Se o músculo ele desempenha a função, se ele só fixa, se ele aumenta a função do músculo, ou se ele se opõe à função. De acordo com isso, eu tenho os músculos primários, ou músculo agonista. O músculo primário, o músculo agonista, é um músculo que produz o movimento, é um músculo que realiza o movimento, é um músculo que gera o trabalho, é um músculo que eu tenho gasto de energia. Eu tenho um músculo fixador, que é um músculo que estabiliza o músculo, é um músculo que faz contração isométrica.
É um músculo que, enquanto ocorre o movimento, ele está lá paralisado para permitir esse movimento. Isso é um músculo fixador, tá? Eu tenho um músculo sinergista, que é um músculo que complementa a ação do agonista. É um músculo que faz com que eu tenha um ganho extra na produção de movimento. É um músculo que auxilia o movimento. É um músculo que estabiliza a articulação. E, por último, eu tenho o músculo antagonista, que é um músculo que se opõe à ação do músculo agonista. É um músculo que vai agir de forma contrária, mas é um músculo que vai estabilizar o movimento, tá? O mesmo músculo, gente, ele vai desempenhar várias dessas funções, a depender do que a gente está realizando. Então, em um momento, o bíceps ele vai ser agonista, em um momento ele vai ser fixador, em um momento ele vai ser sinergista, em outro momento ele vai ser antagonista, tá? Então, agonista gera trabalho, produz movimento, gasta energia. Músculo fixador é um músculo que estabiliza o músculo durante o movimento. É um músculo que não vai gerar energia, mas é um músculo que vai gerar contração isométrica, tá? Vai gerar força a esse movimento. Músculo sinergista é um músculo que complementa a ação do músculo agonista. Ele auxilia o movimento, ele gera força extra, ele estabiliza a articulação. E, por último, o músculo antagonista, que é o músculo que se opõe à ação de outro músculo, que é o músculo que gera ação contrária, ação diferente. Então, de novo, o mesmo músculo pode ter várias funções a depender da sua função. Copiaram? Para me mostrar na figura para vocês. A aula pode ser curta, mas não é fácil, professor. Eu sei, é por isso que ela é curta, porque eu sei que ela não é fácil de jeito nenhum. Isso aqui, dicas para vocês. Depois dessa aula, vocês podem pegar vídeos para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente vê um vídeo, a movimentação, a gente entende o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, vão no YouTube depois e procurem contração, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Eu não botei vídeo porque fica muito chato, tá? Então, eu acho que isso aí vocês podem fazer pós-aula depois. Fica mesmo. Porque a senhora é didática, professora. Verdade, o negócio de vídeo não dá certo. Não, o vídeo trava, o vídeo não... Eu prefiro dizer o conceito e depois... E assim a gente aprende até mais. Depois a gente vai dar uma olhada, que a gente já viu a teoria aqui, aí vai vendo as explicações nos vídeos no YouTube, a gente até aprende mais rápido, identifica as estruturas. Não, mas eu gosto... Aí quem quiser olhar pelo YouTube, que olha, porque na aula fica muito chato e repetitivo. E dá trava. Não, Beleza, valeu pelo feedback de vocês. Eu gosto de fazer assim, mas não significa dizer que eu estou fazendo certo. Mas é bom escutar de vocês. Eu, como aluna, acho chato, então eu não gosto. Eu prefiro ler o conceito e depois botar lá no YouTube, tá? Então é dica para vocês. Vamos ver no próximo slide o que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente está movimentando o nosso braço, tá? O que vai acontecer quando eu estou fazendo movimento para o bíceps? O bíceps ele vai ser o músculo agonista, ou músculo primário. Significa dizer que ele que é o músculo principal do movimento. Quem seria, durante esse movimento do nosso braço, o músculo fixador, tá? Seriam os músculos do ombro. Então, o fixador seriam os músculos do ombro, tá? Que seriam os músculos que vão estabilizar esse movimento. Quem seria o meu músculo sinergista? Que seria o músculo responsável por complementar a ação, tá? E por estabilizar esse movimento. Seria o músculo braquial, que é esse músculo aqui que fica por trás do bíceps, tá? Já o meu músculo antagonista, que tem a função de se opor ao movimento, mas permitir que esse movimento se realize, seria o tríceps, tá? Então, quando eu estico o braço, quando eu estou fazendo movimento de rosca, pego um movimento de rosca direta, o que eu estou realizando, o trabalho principal, o meu músculo principal para rosca direta, é o bíceps. Nisso que eu estou movimentando o meu bíceps, esse bíceps é o motor primário, esse bíceps é o agonista.
Quando eu estou fazendo esse movimento, existem músculos que fixam, que são músculos que estabilizam, são os músculos do ombro, tá? Quando eu continuo fazendo esse movimento, eu percebo um leve movimento no tríceps, porque o tríceps ele tem a função antagonista, ele tem a função de se opor a esse movimento, mas permitir esse movimento, estabilizar esse movimento. E, por último, eu tenho o tríceps, o músculo braquial, que tem a função de aumentar o potencial de força de ação desse bíceps. Então, quando eu faço qualquer tipo de exercício, não é só um músculo que está em movimento. Eu tenho um conjunto de músculos em movimento, mas cada um na sua função desempenhada. Quando eu estou malhando tríceps, bora fazer o contrário. Quando eu estou fazendo tríceps, deixa eu perguntar para vocês, quem vai ser meu músculo antagonista? Quando eu estou malhando tríceps. O bíceps. Quem é que... O bíceps. Isso, o bíceps. O bíceps vai ter... Isso, excelente. O bíceps vai ser o antagonista. E quem vai continuar sendo o sinergista? O braquial, tá? O braquial, em alguns exercícios, ele pode ser o sinergista. E aí, o tríceps ou o bíceps vai ser o antagonista e o sinergista dele. Vai depender de qual músculo eu estou trabalhando. Isso é interessante vocês saberem, porque às vezes a gente está malhando, né? E a gente, por exemplo, está fazendo exercício pro tríceps, que te acho, eu estou sentindo meu bíceps também. Você sempre vai sentir os outros músculos, porque eles estão desempenhando os trabalhos complementares para aquela função. Então, quando a gente treina a perna, por exemplo, a gente está fazendo cadeira extensora, aquele que a gente levanta o peso na perna sentado. O objetivo são os músculos da coxa, os músculos anteriores. Mas a gente percebe que os músculos de trás também a gente sente alguma coisa, porque a gente precisa de estabilização antagonista, de sinergista e por aí vai. Então, isso também tem que ficar claro para vocês. Nenhum músculo trabalha sozinho, tá? Vai ter o músculo principal, mas vai ter os músculos que desempenham outras funções. A aula hoje foi... Oi, meu amor. Eu faço yoga, só que termino a aula, eu faço yoga, mas quando eu termino a aula, eu não sinto Cortou, eu não entendi, meu amor. Eu faço yoga, e toda vez, quando termina a aula de yoga, eu não sinto... Eu sinto os meus músculos relaxados, mas não dor. Como como a senhora está falando. Não, mas a yoga, o objetivo da yoga, na verdade, como é que eu posso te dizer? É o relaxamento muscular, né? Então, ela não é pesada. Ela vai trabalhar força e resistência, tá? Mas você não sente pesada como na contração, como eu estou dizendo que como a gente faz os exercícios isométricos na academia, porque ela envolve relaxamento, trabalho do sistema nervoso central, meditação. É diferente de quando tu tá no ambiente da academia, tá? Então, é por isso que tu não acha que tu não tá trabalhando, mas tu tá fazendo contração do tipo isométrica, sim. Então, se tu tá achando que tu vai ficar sem trabalho muscular, tu tá errado. Ela é uma alternativa para conseguir, sim, definição muscular, tá? Só que ela não é pesada, mas ela é um treino funcional, de força, de resistência, principalmente em algumas posições. Ela vai te dar condicionamento, sim. Ela não vai te dar, como é que eu posso te dizer? Movimentos, não vai te dar muito suor, essas coisas, mas sim, ela trabalha os músculos do corpo. Então, quem acha que yoga, pilates não trabalha sim, tá? Só que não tanto com forças isotônicas, mas com forças isométricas, tá? Mas minha filha tá trabalhando sim, deixa de doidice. E agora a gente vem para a atividade de vocês. Ó, o que é a atividade de vocês? Vocês vão desenhar 2 visões do corpo humano, tá? Ah, professora, eu não sei desenhar isso, por isso que eu já botei essa outra figura aqui, ó. Vocês podem desenhar só desse jeito, tá? Só fazendo a divisão para me saber onde que é o músculo. Estão vendo esse desenho aqui? Tá mais fácil. Ele é um desenho mais fácil para vocês poderem entender. Vocês vão botar os principais músculos, tá?
É porque aqui tá em inglês, claro, serrato, oblíquo, mas era só para vocês verem como é que era a figura, tá? Então, vocês vão desenhar essas duas visões e puxar os principais músculos. Orbicular da boca, orbicular do olho, reto femoral, deltoide, bíceps, tríceps. Não precisa fazer uma coisa perfeita. Isso é até impossível, tá? Isso aqui é só para vocês saberem onde se localiza. E aí, se vocês quiserem outra dica também, vocês podem estar puxando para saber qual é a classificação desse músculo. Se ele é baseado no formato, se ele é baseado na posição do músculo, na sua forma, na sua função, e por aí vai, tá? Então, a atividade de vocês hoje é essa bem daqui. Desenhar, podem até fazer o print da tela, localizar esses músculos, tá? E aí botar onde está o deltoide, onde está o reto, onde está o glúteo, onde é que está o reto femoral, onde é que está o tibial e por aí vai, tá? Não precisa fazer detalhado da mão, do pé. Essa aqui é uma visão geral. Se vocês forem procurar, existem muito mais músculos, tá? Eu quero que vocês conheçam alguns, para não ficarem super loucos. Oi, no outro lado fácil. Vou voltar no fácil. Aí, esse é o fácil. É, que do esqueleto já ficou, ó. Para com isso, para de te... Claro que isso aqui vai valer uns pontos, né? É para fazer 2, professora? 2, a vista anterior e a vista posterior, tá? Tá bom. Só 2. Não precisa fazer cabeça separado de braço, de perna, não. Só uma vista anterior e uma vista posterior, tá? E aí, vocês têm que me entregar isso. Hoje, vocês têm que me entregar hoje, mais tarde. A outra 2 dias. Não, professora. Pelo menos um dia. Tá, então amanhã. Eu deixo para amanhã. Te agradeço. Eu deixo para amanhã. Amanhã ou à tarde, professora, quer? Amanhã eu vou botar, eu já vou botar. Amanhã eu vou botar até 23 horas. Vou abrir o fórum no AVA para vocês me mandarem esses desenhos. Tá? Não deixem de mandar de novo. Quem não cura questão de Deus, graças a Deus. Os dois. Presta atenção. Quem não conseguir mandar pelo AVA, me manda pelo e-mail. Vou escrever meu e-mail bem aqui. Ainda está aparecendo para vocês a tela ou não? Tá. Tá? Vou botar aqui meu e-mail. Meu Deus. Só mandar por e-mail, quem não conseguir mandar pelo AVA. Ó, tá aqui o e-mail para vocês. Então, deixa eu ver se eu entendi. É pra gente desenhar essas duas vistas e identificar alguns ou todos os músculos, assim, os mais principais. Alguns, os principais, tá? Pode identificar esses que eu botei aqui na figura, tá? Se tu quiser identificar outros, não tem problema. Tu já vai utilizar essa figura aqui, principal. Se tu já quiser utilizar essa figura para poder, por exemplo, puxar, cadê o orbicular, por exemplo, dos lábios, da boca? Aí tu vai botar nome baseado no formato do músculo. Aí tu pode buscar deltoide, músculo baseado no formato, é um músculo multipenal, entendeu? Multipenal. Músculo abdutor longo, músculo baseado na função, tá? Músculo esternocleidomastoide, baseado onde ele está inserido, tá? Então, essa é a função, é o dever de vocês de casa, tá? Deixa eu entregar. Oi. Se a gente puder tornar isso mais fácil, vai valer a mesma quantidade de pontos do mais difícil, é? Vai valer. Esse mais fácil é só uma dica, mas vocês podem ir puxando outros nomes de músculos. Entenderam? Tem outros músculos que não foram citados aqui nesse desenho, mas dá para te puxar nele tranquilo. Não vai valer mais ou menos. Eu quero que vocês façam atividade para poder memorizar alguns nomes de músculos. Entenderam? É só para isso a atividade. Professora, vale quantos pontos? Não sei ainda, vou pensar. Acho que uns 500. Gratidão. Viu? Então façam direitinho. Combinado? Tá bom, então, professor. Tá bom? Então, eu não vou lá, a gente vai terminar a aula por hoje, não vou mais cobrar de vocês, porque já é muita informação, tá? Ok. Na próxima aula, a gente continua. Eu acho que já dei muita informação para vocês, eu acho até que vocês já estão doidos. Professora, coloca. Eu vou fazer o boneco palito e vou colocar umas bolinhas assim, para dizer que é o músculo. Não, para de loucura, Charlene.
Então, deixa eu dizer para vocês outra coisa. Ficou, professora, eu não sei nem desenhar. Ficou conversado com vocês que próxima aula vocês vão passar essa semana recolhendo material reciclado da casa de vocês, para que na semana que vem a gente faça uma atividade que vai ser feita na aula. Então, de novo, avisem para quem não está participando que na semana que vem vai ter uma aula que eu vou disparar o que eu quero que vocês façam e vou dar amanhã para vocês fazerem. No final da manhã, no final da manhã eu vou voltar com vocês para vocês me mostrarem o que foi feito. Tá? Então, eu vou passar para a Giovana, chamar todos os outros colegas que não estão participando, pelo menos para esse momento. Entendido? Então, juntem tudo de material reciclado que vocês têm na casa de vocês. Fechado? Dá um pequeno spoiler pra gente aí do que vai ser, sei lá. Vocês vão construir uma maquete. Vocês vão construir uma maquete. Meu Deus. Quais tipos de materiais? Tipos de materiais. Professora, o que eu mais tenho aqui é refrigerante. Vocês podem usar lata de refrigerante, garrafa de refri, vocês podem usar rolo de papel higiênico, vocês podem usar caixa de leite, vocês podem usar esponja, fio elétrico, resto de varal, vocês podem utilizar, deixa eu ver o que mais, sementes, massinha, quem tiver, papelão, cola e por aí vai. Tá? Quem ainda for no supermercado e quiser inovar essa semana, pode procurar massinha, tinta, essas coisas assim, entendeu? Para ficar mais bonito, quem quiser. Entendido? Professora, sim, Oi. entendi. A respeito do desenho dos ossos não, dos músculos, para mim colocar tipo, o nome de cada um dizendo as classificações, ou só colocar o nome? Não, só o nome. Eu que dei a dica de vocês pegarem as classificações para ir memorizando, entendeu? Entendi. Certo? Obrigado. Certo? Então, gente, estamos por aqui. De qualquer dúvida, podem mandar direct, mensagem, podem mandar e-mail, podem perguntar para a Giovana, não tem problema nenhum, tá? Espero essa atividade até amanhã. Vou abrir o fórum no AVA para vocês fazerem, tá? E me mandarem amanhã, tá? E próxima semana, não esqueça, atividade, vão recolhendo tudo de reciclado que tem por aí, certo? E estudem, viu? Estudem, a gente se vê na próxima aula. Foi bom estar com vocês. Até a próxima. Fiquem em casa. Tchau. Tchau, chefe. Tchau, professora.